aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, galera. Agora falando sobre a Selefla, isso mesmo, a seleção brasileira que terá um jogo contra o Chile na quinta-feira. Jogaço aí pela eliminatória da Copa do Mundo da FIFA. Isso mesmo, galera. E a partir de agora, ele, Rizek e convidados irão falar sobre o primeiro treino aí de Ancelotti, né, para a seleção brasileira, agora com os jogadores que ele escolheu, avaliou, foi em todos os jogos, né, e escolheu o melhor segundo a visão dele, né? E um desses é, claro, o Samuel Lino, que está entre esses convocados. Também tem um ex-Flamengo, o Paquetá. Também temos um ex-Flamengo que agora está em Roma, o Wesley. E também temos um ex-Flamengo, Fabrício Bruno. Isso mesmo, que agora está no Cruzeiro, né? Então, realmente é uma Selefla. E a gente vai trazer tudo o que rolou, né? Nesse treino aí, nesse primeiro contato de Ancelotti, né? Carlo Ancelotti aí para a seleção e a emoção que ele tá de estrear no Maracanã. Vai ser um jogaço com show de Ivete Sangalo antes do jogo, galera. Ou seja, Brasil total, né? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal. Deixa seu like e lembrando de deixar aí os créditos para Sport TV. Vamos pro vídeo. Estou adiantado, mas antes, primeiro as damas. Tudo bem, Natés Matos? Bem-vinda ao Seleção. Tudo bem, Rizek, PC, Lédio. Quanto tempo que a gente não trabalha juntos, hein, Lédio? Tem pouco tempo. Desde quarta-feira, semana passada. Ah, é verdade. Só que você ficou na cabine e eu no chão. Seleção há pouco tempo também. Verdade. Eu gosto de data FIFA, mas aí tem uma questão jornalística também, né? Há um ano, menos de um ano para a Copa do Mundo. Agora eu acho que aquela reta final de você observar os campeonatos europeus, porque, né, vem a Copa e aí não dá tempo de estudar tudo quando chega perto da Copa. Eu gosto muito do futebol de seleções, eu acho que é fundamental para o repertório, né, para o nosso repertório, a análise dos jogos de seleções. E para a seleção brasileira, mesmo já classificado, também é importante, né, porque eu acho que toda oportunidade que o Ancelotti tiver para estar com esse grupo de jogadores vai ser importante, pensando no que vem pela frente, né. São poucas datas que nós temos até o ano que vem, com alguns amistosos já meio que organizados. Então, independentemente do que vale esse jogo, acho que estar reunido com a seleção brasileira para um treinador que chegou ontem, praticamente, é importante. Deixa eu contagiar o Lédio Carmona com o clima de Copa. Ó. Já estão no Mundial do ano que vem, pela CONCACAF, Estados Unidos, Canadá e México, que são os países sede. Pela Conmebol, Argentina, Brasil e Equador, já classificados. Ficou para a última rodada a definição dos demais. Na Ásia, Japão, Coreia do Sul, nossos adversários de amistosos ainda nesse ano. A Jordânia, a Austrália, o Uzbequistão e o Irã. Pela Oceania, Nova Zelândia. Por hora é só, Lédio Carmona, dos times classificados. Faltam 33 vagas a serem preenchidas, né? Ufa! Meu Deus do céu. Abertura da Copa, Canadá e Jordânia. Exato. Você realmente não me entusiasmou muito, não. Mas vai melhorar. Era bom fazer um play-off Brasil e Argentina aí. Pô, mas você sabe, a primeira Copa que eu cobri, eu trabalhava com o Lédio, né? Lá vai ele falar mal disso. Não, cara, porque assim, o Lédio estava com o resto da equipe do Lance em Brasil e Escócia, em Paris, 98. Nesse mesmo dia eu estava em Montpellier, nunca vou esquecer, cobrindo Noruega e Marrocos. Mas era o grupo do Brasil no jogo. Cara, eu tava chorando de emoção vendo Noruega e Marrocos numa Copa do Mundo. Copa do Mundo, amigo. Aí. Qualquer Noruega e Marrocos é gigante em Copa do Mundo. Canadá e Jordânia. Copa de 2014, eu fiz um jogo em loco. Um jogo. Uruguai e Inglaterra na Neoquímica Pô, que Arena. jogo é esse? Campo de reverência fora do campo. Essa geração toda, por que tudo isso? Porque desde 2010 o Brasil não conseguiu produzir um outro jogador que sequer chegasse à metade da estatura do Neymar. Então essa geração que está aí, quem é a referência dele? Neymar. Aí o que o Ancelotti faz agora? O Ancelotti falou, quero observar esses jogadores sobre quem tanto falam, e acho que há uma, não sei se é intencional, mas há uma interessante edição naquele painel que está ali, porque o único que está com um olhar desconfiado é o Ancelotti. O único que está com um olhar de conhecimento é o Ancelotti. Por quê? Ele quer saber como são esses caras.
Ele precisa conhecer esses jogadores. O jogo contra o Chile e esse jogo contra a Bolívia, que eu concordo com o Lédio, o médico é que diz, vai fulano, vai Beltrano, a gente nem sabe se o Ancelotti, que vai viver aos 67 anos uma inédita experiência de jogar, de trabalhar na altitude, se ele tem condições físicas de ir. Pode ser que o médico chegue e diga, olha, estou vendo aqui, é melhor você não ir, vai um assistente seu. O grupo vai ter que ir todo mundo. Tem 24. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é, esse é um período para ele conhecer esses jogadores sem uma figura que, evidentemente, quando está lá presente, ela influencia diretamente no comportamento desses jogadores. E ontem, o Júnior, sentado onde está sentada a Ana hoje, foi muito feliz. É claro que a declaração do Neymar, e ele é um sujeito muito inteligente, ele sabe que a mídia é refém do que ele fala, e ele sabe que a mídia vai insistentemente repercutir o que ele fala. Perguntado, ele não foi lá fazer pronunciamento, ele falou sobre a questão final, foi questão técnica. E aí, a partir disso, vira o prato principal do debate sobre a seleção. Você achou que ele quis... Eu vi leituras diferentes, né, da fala dele. E a gente está especulando porque o Neymar pode só ter sido sincero, não, fisicamente eu acho que eu estou bem, foi questão técnica. E muita gente... Um episódio de como deixamos de ter meio-campistas. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Meio-campistas. Por exemplo, eu gosto do Matheus Pereira. Não acho que seja um jogador que vai mudar a seleção brasileira, mas eu gosto dele. No entanto, no Cruzeiro ele tem jogado como atacante, como dupla de ataque do Caio Jorge. Diferente. Acho seria mais simpático, por exemplo, a convocação para mim do Matheus Pereira que a do Alan Patrick, que hoje é talvez o grande maestro brasileiro atuando aqui no Brasil. Mas também não acho que o Matheus Pereira vai resolver o problema da seleção brasileira. A gente já tentou o Veiga, que hoje é a reserva do Palmeiras. É porque os nossos volantes... Que é a do Alan Patrick, que hoje é talvez o grande maestro brasileiro atuando aqui no Brasil. Mas também não acho que o Matheus Pereira vai resolver o problema da seleção brasileira. A gente já tentou o Veiga, que hoje é a reserva do Palmeiras. É porque os nossos volantes também, o nosso 8, ele não é aquele 8, vamos pensar aqui, ele não vai jogar parecido com o que joga o Rodri, por exemplo. É um outro estilo dos nossos... Ele é formado de outra maneira, de outra forma. Então a gente precisa de um meio-campo mais criativo, acaba ficando um meio-campo mais burocrático, que depende muito dos jogadores da frente. E aí automaticamente, você é obrigado a jogar com 3 atacantes. Você nem se dá... Eu sei que o Ancelotti gosta de jogar com um 4-4 de 2 atacantes, mas ele nem pode muito ir para esse caminho, porque você perde em criatividade se você abre mão de um dos jogadores que atuam pelo lado. Por isso que eu opino que desses 5 nomes vão sair 2, que são Casemiro e Bruno Guimarães, para fazer aquela primeira linha após 4 defensores, e aí na linha de 3... a gente vai ter atacantes que farão a armação do time, ofensivo. Esse é o ponto como o Estevão, jogador do Chelsea. Rafinha. Como o Rafinha, que pode jogar centralizado, pode jogar aberto. Aí você tem Luiz Henrique ou o Estevão. Porque esse é o conceito do técnico europeu. Na verdade, na cabeça dele, jogador de meio campo são esses jogadores nessa faixa. Isso aí. Até segundo volante. Ele vê o Matheus Cunha, por exemplo, um jogador para fazer essa linha de 3 na frente. Concordo. Ele vem jogando assim na Inglaterra. Estevão, então, a gente tem que começar a pensar a convocação com a cabeça dele. Isso aí. Tipo assim, os meus jogadores de meio campo vai até o segundo volante. Dali para frente é tudo atacante. Bellingham para ele, ele era o técnico do Bellingham. Para ele, o Bellingham era atacante, não era meio campo. Perfeito. E a gente olhava assim, o Bellingham é meio campo. Não é, para ele é atacante. É isso aí. Agora, nessa parte aqui, a exemplo da zaga... Tem 8 atacantes. Eu acho que a gente está bem servido. A gente está bem mesmo, eu acho. Nessa aqui, né... Tanto com os presentes quanto com quem ficou de fora. Perfeito. Porque você pode chegar e dizer assim, o Pedro é um candidato a entrar nessa lista? É um candidato. Não é? O Pedro não é um jogador... Mas hoje o Pedro não entrega a intensidade do Caio Jorge, não. Aí você pode... Ele pode entregar um outro perfil de atacante, mas ele não faz a mesma intensidade que o Caio Jorge entrega, não. Aí você tem o Matheus Pereira, você tem o Matheus Vinícius. Né? Cara, quantos atacantes o próprio Endrick, quem sabe, Yuri parece Alberto. Improvável hoje, o Desabroche, o Vitor Roque está evoluindo. Mas hoje, eu olho para eles, eu acho que eu não mexeria em ninguém dessa lista. Eu confesso que eu espero um pouco Pedro... mais do Martinelli na seleção, porque ele é um jogador muito agudo, assim, ele é muito forte, eu gosto muito porque ele tem 1 contra 1, ele consegue trabalhar em profundidade, ele consegue trabalhar por dentro, mas eu acho que por conta da seleção ter estado tão instável nesses últimos anos, não para nenhum atacante, eu acho que ele ainda não conseguiu jogar no nível que se espera. Eu acho que agora com o Ancelotti ele tem tudo para
engrenar uma sequência, porque precisa de um jogador com o perfil dele. Eu opino que o Estevão vai jogar pela direita. Sim. Eu opino que o Rafinha vai jogar centralizado, nessa linha de 3. Samuel Lino aberto. E na esquerda você tem o Samuel Lino ou o Martinelli. Acho que ele vai começar com o Martinelli. Também acho. Até porque tem um detalhe depois. Ele dá muito combate e também. tem um detalhe, né, Ana? Uma questão até de coerência, né? Quer dizer, o Samuel Lino veio numa segunda chamada. O Martinelli veio na primeira chamada. Essa lista tem um jogador que não está aí, mas que tem lugar certo, que vai, quer dizer, lugar certo para ir à Copa, tudo vai depender do que acontecer, mas que é o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior faz parte dessa lista e só não está porque levou o cartão amarelo e não poderia jogar contra a seleção do Chile. Agora, você tem outros atacantes. A nossa básica questão... O Ancelotti deu uma entrevista para o Jornal do Estado de São Paulo, logo depois dessa convocação, onde me chamou a atenção que ele falou assim: eu estou impressionado com o número de ótimos jogadores que o Brasil tem, espalhados pelo mundo. Nenhum. É isso, Jojo, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Taon. Hoje vai ter o primeiro treino da seleção completa, né? Os últimos jogadores chegaram entre a noite de ontem, essa madrugada. O Rafinha foi o último a chegar de madrugada. E hoje, Carlo Ancelotti comanda o primeiro treino dessa data FIFA com todos os jogadores convocados à disposição. Os 24 convocados vão a campo a partir das 4 da tarde. Antes disso, vai ter entrevista coletiva, tá? Tem entrevista do João Pedro, do Chelsea, e do Jean Lucas, do Bahia, uma das novidades dessa convocação, né? Estreando pela seleção principal. A nossa expectativa é que no treino de hoje o Ancelotti já comece a esboçar a escalação para o jogo contra o Chile, né? E aí, fazendo aqui uma análise, tentando pensar no que podem ser as dúvidas do Ancelotti para essa escalação, eu cheguei a 3 posições ali. Acho que o segundo zagueiro, né? Quem é que vai jogar ao lado do Marquinhos? Gabriel Magalhães está de volta, mas o Alex Ribeiro foi muito bem na última data FIFA, né? Então fica essa dúvida. Acho que a lateral esquerda, sim, é a grande incógnita. Aí a gente está falando que o Ancelotti tem à disposição o Caio Henrique, do Mônaco, e o Douglas Santos, do Zenit. Ele teve a baixa do Alexandro, né, do Flamengo, então fica só com esses 2 laterais esquerdos à disposição. Optou por não convocar nenhum outro lateral esquerdo depois do corte do Alexandro. E aí acho que está bem aberta essa disputa na lateral esquerda. E acho que vale falar do ataque também, né, Joana? Porque Martinelli, Rafinha e João Pedro, a princípio, acho que dá para pensar que seriam os titulares, mas o Estevão está muito bem, chegou muito bem no Chelsea, foi até eleito aí a segunda melhor contratação dessa janela de transferências na Premier League, então pode pintar como uma surpresa. A gente vai seguir acompanhando tudo por aqui. Só uma última informação quentinha: vai ter show da Ivete Sangalo antes do jogo no Maracanã, vai ser logo depois do aquecimento, então mais uma grande atração para essa quinta-feira. Joana. O Ancelotti vai pirar, né, amiga? Maracanã, Ivete Sangalo. Meu Deus do céu. Espero que o jogo seja bom também. Bom trabalho para a Lívia Laranjeira, direto da Granja Comari, trazendo todas as informações da seleção brasileira. Estamos vendo imagens do treino da seleção brasileira. Imagens do treino da seleção para pegar Chile e Bolívia. Eu tô otimista em ver a seleção agora com uma convocação feita pelo professor. Brasil! Sem o come e dorme do Neymar. Hoje é come e dorme, não pode jogar na seleção. Vai tentar fazer cara feia, Fefão. Eu não tô fazendo cara feia, o nariz. Não tô fazendo cara feia. A única coisa que eu tô muito esperançoso de ver é o Ancelotti na altitude. Vai ser muito engraçado isso aí. Ele nunca passou por isso.
O clima é muito bom, de muita risada, muito entrosamento entre os jogadores. Se você me permitir, vou contar uma curiosidade do treino de hoje. A gente teve acesso a pouco mais do que os 15 minutos tradicionais. E aí, a gente sabe que a comissão da seleção, hoje comandada pelo Ancelotti, conversa em muitos idiomas. Eles falam até um pouco do inglês, principalmente, e o espanhol às vezes arranham um português. Deu para perceber que durante o treinamento hoje, o Estevão errou o movimento porque não entendeu a língua. E aí, na última convocação, a gente falava muito sobre a importância do Casemiro, né? Casemiro, que é um braço direito do Ancelotti, já era assim lá no Real Madrid, e foi o Casemiro quem tentou corrigir ali o movimento, explicar para eles o que estava acontecendo. Então, uma importância aí do Casemiro nesse dia a dia da seleção brasileira junto ao Ancelotti e até em relação ao idioma, muito variado por aqui. Bacana, cara, muito obrigado, parabéns, belíssima participação. Se tiver qualquer novidade, fique absolutamente à vontade. E o Casemiro é isso, ele voltou para ser o capitão e... fez gol, inclusive. Não acredito. Fez 2 e sofreu um pênalti. Foi bem. Então, falando de seleção, nós temos aqui umas manchetes, ó. Lucas Paquetá, retorno confirmado. Estava jogando bem, bateu pênalti esse fim de semana, tá com a moral alta. Caio Henrique versus Douglas Santos. Quem será o lateral esquerdo para você? Para você, fale quem quiser. Caio Henrique para mim. Caio Henrique. Douglas Santos. Douglas Santos. Essa é uma posição carente do Joga futebol a moeda pra brasileiro. cima, faz assim. Douglas Santos. Douglas Santos. Rapaz, essa posição não tá faltando. Do lado direito também, eu acho que do lado do outro tá faltando lateral. No Brasil. Seria o Alexandre, né? Rapaz, eu não tinha visto jogar ainda. Eu fiquei impressionado com o lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Isso aí que o Fernandinho, que falou tão bem dele, o que ele jogou mas era contra o Corinthians... É um menino que estava substituindo o Esquivel, Cara, o que ele foi pra cima, o que ele menino. atormentou a vida da defesa do Corinthians, ele vai, ele dribla, ele chuta, ele vai pra linha de fundo. Gente, o nome dele, por favor. Já estão pegando aqui. Arthur, porque às vezes tem coisa. que aparecer alguém. Arthur... Já dois já, nomes. Galvão. Fiquei impressionado. É Léo Derek. Léo Derek, o Arthur é do outro lado. O Fernandinho, mas ele é reserva. com toda menino. a experiência, a categoria dele, a nossa transmissão falou, é um menino e vai longe. O cara joga bola. Galvão, deficiência nas duas laterais. Tem 20 anos, ele falou, é um menino que vai pra frente. Só uma coisa, o Ancelotti, ele costuma, e eu acho que a maioria dos treinadores fala assim, tem uma hierarquia nas convocações. O Caio Henrique já estava sendo convocado por ele. O Douglas Santos veio agora sendo convocado por ele. Por isso que eu acho que o Caio Henrique vai Titular treinar. seria o Alexandre. Seria o Alexandre. Que machucou. E ele não chamou outro, porque ele chamou 3, é incrível. Ele levou chamou 25. 3 laterais esquerdos. Agora tem 24 jogadores. Mas não sei porque 3 da lateral esquerda, é o que o Modão disse, tá difícil tá decidir procurando, aí, né? tá procurando. Ele Tem levou o 3. Luciano Juba. Juba, né? Luciano Juba. Que não foi bem ontem, óbvio, ninguém foi, mas jogando muito do Bahia, pelo Bahia. mas é que ele vinha fazendo gols antes. Eles pularam ali. Eles pularam. Volta a tela, por favor. Estão apressados. Isso. Ele chamou o Samu. Agora já estão chamando ele de Samu. Samuel Lino, né, do Flamengo. Ele chegou Samu, e já jogou muito. Samu ninguém quer chamar. Samu é uma ambulância que vai pegar as pessoas. Ninguém quer chamar, né? É como ele passou a ser conhecido, Samuel Lino. Já mereceu a convocação? Escolhe um para falar. Já. Porque assim, eu falei um tempo atrás que são jogadores que vão muito cedo para fora e você não vê ele aflorar aqui no Brasil. Aí quando ele chega aqui é uma surpresa para nós, porque ele foi amadurecer lá fora. Ele é bom jogador. Eu acho que eu falei no programa aqui, na estreia dele, eu falei, ele tinha um nome diferente, eu falei, esse cara, ele é muito bom jogador. E assim, ele mereceu, não. É um jogador que você olha ele com o futuro para a seleção. Então ele tem que estar no grupo para ele poder olhar ele para. Exatamente. Se deixar fora, você não vai saber. E tem uma outra coisa, Casa. Ele veio do Atlético de Madrid, não foi? Então, bom, é jogador de contra-ataque. Sim, é jogador de contra-ataque. Não, ele é rápido pra caramba, ele vai pra cima. Deixa eu explicar por quê. Time dirigido pelo Simeone, joga fechado. O Simeone tá lá há 15 anos. Joga fechado há 15 anos. Ele vai pra cima, ele dribla, ele tem vontade. Ele deu uma declaração, que bem. eu quero saber o que vocês acham da declaração que ele deu. Acho que foi ontem, no do jogo. Ou antes do jogo. Ele disse, encantado com o futebol do Arrascaeta, ele falou assim, jogar com a Arrascaeta, me sinto jogando com o Griezmann, que é o francês, que é titular do Atlético de Madrid. Quem é melhor, Griezmann ou Arrascaeta?
Eu gosto mais do Arrascaeta. Você gosta mais? Eu também. Eu também. Mas... Todo mundo. Por isso que Vai nas contratações. Leonardo Jardim elogiou. Fica no mesmo? Olha, você viu o que ele fez? O quê? Não, mas mas eu tô analisando contratação, não o trabalho do time até agora. Birner. Fica no mesmo. Fica no mesmo, Nath? Cruzeiro. Meu visual novo, eu mudei de patamar ou eu fiquei no mesmo? Fica no mesmo. Ih, não saí do lugar. Rodou e parou. Você não acha? Flamengo, hein, Vitor Birner? Contratou Quais são? Samuel Lino, Jorginho, Saul, Carrascal e Emerson Royal. Decolou. Mais. Foguete? Nossa. E aí, Prats? Patamar mudou. Ah, bom. Nossa senhora. Nath. Já tava acima. Eu acho que não tem nem mais discussão. ainda. Se você falar que o Bubu vai acrescentar. Eu vou entender o seu malabarismo, a sua pirotecnia para trazer uma informação. Vai. Eu sou o profissional da mídia, influenciador, que cunhou a frase, ou a palavra, ou o termo Dartmengo. Isso quer dizer? O Flamengo era um malvadão. Ele já há muito tempo no futebol brasileiro, ele é um malvadão. Só que com essas contratações, essa janela europeia do Flamengo, ele subiu de patamar de malvadão para Dartmengo. O Birner adorou. Gostou muito. Olha lá. O Grêmio também gostou muito com isso. E aí? Eu tô achando ele ansioso para marcar. Ah, é? Ali assistindo aos jogos do Chelsea, ele em alguns momentos, já aquela jogada característica dele, né, que ele vai limpando, vai cortando para dentro. E ele tá jogando bem aberto. Aberto. Porque essa era até uma dúvida, até uma crítica que tinha aqui no Brasil. Ponta direita mesmo, da forma que ele jogava no Palmeiras, né, lá no início. E aqueles dribles, né, dele cortando para dentro. Em alguns momentos, geralmente assim, o João... Até rolou no último jogo. O João Pedro, até o Pedro Neto pelo lado esquerdo, né, abertos, esperando o passe. E ele... Quinta-feira, é isso aí, ó. Uruguai e Peru, Colômbia e Bolívia, Paraguai e Equador, Argentina e Venezuela, Brasil e Chile. Por isso, toda essa empolgação, porque vem aí Brasil e Chile no Maracanã. Tudo bem, vai, que às vezes não existe assim uma empolgação, mas, meu amigo, quando chegar no Maracanã lotado, aí o ambiente muda. Por enquanto, fica esse ambiente assim, às vezes aparece uma outra assombração por aí, não é? Vitória e Pedro Ivo. Teve isso. Então. Mas aí, quando chegar no Maracanã... Mas, Bruno, vamos superar essa ex, vamos embora. Essa energia ruim vai embora e quando chega no Maracanã o ambiente é outro. Não, tem isso aí, tem uns fantasmas, né, que às vezes aparecem na vida da gente, mas coisa que segue também, eu já te falei, para as piadas que daqui a pouco a gente vai escorregar. E a gente tem tempo para devolver esse negócio também, então vamos falar de seleção brasileira, né, que realmente está acontecendo o segundo dia de treinos por aqui na Granja Comari. O Brasil volta a treinar aqui em Teresópolis depois de 2 anos, né, a última vez foi em setembro de 2023, e hoje o técnico Carlo Ancelotti vai ter todo o elenco à sua disposição. Rafinha chegou nessa madrugada. Hoje é dia de montar a primeira ideia de time ali para enfrentar o Chile, né, Pedro? Bom dia. Isso, Vicky. Um beijo para você. Bom dia. Bruno, os companheiros do estúdio, fã do esporte. Só um detalhe que eu acho importante, porque o sol apareceu, o clima vai melhorando aqui em Teresópolis, mas o Bruno falou em Maracanã lotado para jogo da seleção. Isso a gente ainda não sabe, Bruno. Até ontem, apenas, entre aspas, 45 mil dos 70 mil ingressos que foram colocados à venda foram comercializados. Então a CBF também aí numa força-tarefa para divulgar, pessoal ficar ligado, inclusive, venda somente no site, só na internet, nada de venda física, nada de cambista, mas 45 mil ingressos vendidos apenas, carga de 70 mil. Ainda temos uma dúvida sobre esse Maracanã lotado. A seleção teve problemas também para lotar estádio em Brasília e tudo mais. Mas acho que teremos um bom público. E sobre o trabalho aqui hoje, que a Vitória falou, sim, terça-feira, segundo dia de trabalho da seleção brasileira aqui na Granja, primeiro dia de grupo completo, e sim, Ancelotti começa a desenhar o time que vai encarar o Chile daqui a 2 dias, na quinta-feira, lá no Maracanã. E também, né, Vitória, começar a responder algumas situações, quem deve ser o zagueiro pela esquerda, Alexandre por ali, que foi bem na primeira data FIFA com ele, ou Gabriel Magalhães, que vinha bem anteriormente, quem será o lateral esquerdo, se de fato no meio campo... Ou uma nova dupla, né, de repente. Exatamente, se de fato no meio campo ele vai com Casemiro, Bruno e Paquetá, ou vai observar alguma outra movimentação. Lá na frente, Rafinha, o último a chegar aqui de madrugada, deve ser titular. João Pedro também muito provavelmente será titular, a saber se teremos Estevão pela direita e Rafinha pela esquerda. O Rafinha
né? Pela direita e quem sabe Martinelli ali pela esquerda, algumas respostas que a Ancelotti certamente vai começar a buscar na atividade de daqui a pouco, na atividade que começa às 4 da tarde aqui na Granja Comari, certo, Vicky? Até porque, né, Pedro, essa é uma data FIFA em que ele pode realmente fazer testes, né? Não à toa, a gente vem falando, é a primeira lista feita mesmo pelo Ancelotti, com o dedo do Ancelotti ali, então ele traz 11 novidades, né, comparadas à última lista, 3 estreantes, então hoje a gente tem uma entrevista coletiva com o Jean Lucas, já que a gente está falando sobre estreantes, né, às 2 da tarde, além dele o João Pedro, mas os 3 que estão estreando nessas convocações, né, o Caio Jorge, o próprio Jean Lucas e também o Vitinho, lateral do Botafogo, então essa é uma data FIFA que o técnico Carlo Ancelotti vai poder testar, de fato, até porque a vaga já tá garantida, está um pouco mais tranquilizado. É claro, terminar ali mais para cima é sempre bom, né? Mas vai ser aí um período de testes também e só 2 treinos antes do jogo contra o Chile na quinta-feira, que é algo que a gente sempre fala também que é motivo de reclamação, né, Pedro? Porque ele nunca consegue ter tempo direito para treinar a galera, né? Sim, quando o jogo é na quinta-feira, no caso, somente o treino de terça e da quarta, da segunda-feira nunca é completo, o pessoal se deslocando ainda de outros centros, né? Uma viagem um pouco maior. A segunda data FIFA do Ancelotti, a segunda data FIFA com o jogo na quinta-feira, não tem aquele terceiro treino para o jogo na sexta. E você falou em novidades, ele mesmo explica isso, né, no critério de convocação. O Vini estava suspenso para o primeiro jogo, ele opta por não chamar. O Rodrigo também, que já tem a confiança dele, ele opta por não chamar. Neymar, que não está 100% nem técnica, nem fisicamente, ele também opta por não chamar, que ele queria conhecer mais os jogadores. Ele não terá uma grande janela de treinos, uma grande janela de convivência com os jogadores, somente mais próximo da Copa. É sempre essa data curtinha, né, FIFA? Setembro, outubro, novembro, depois em março do ano que vem. Então ele quer rodar bastante para conhecer esse grupo. E a gente vai falar muito disso ainda aqui no Sport Center, mais tarde, debater aí quem que deve ser esse ataque, né, do técnico Ancelotti, falar de Estevão também, que está caindo nas graças do técnico italiano. Tem muito aqui pela programação ainda da ESPN, amigos. Um beijo para vocês. Combinado. Valeu, Vitória. Vocês dois voltam, tá? Pra gente falar também do Brasil. E a FATT não tá especulando nenhum nome, hein? A gente nos últimos anos era sempre aquela tensão, aquela expectativa. Quem o malvado vai contratar no último dia? Parece que hoje não é bem por aí, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está no Sport Center. Mari, Jailson, enfim, todo mundo ligado com a gente. Pois é, um dia um pouquinho mais atípico, a gente pode dizer assim, nesse universo rubro-negro, mas o Flamengo considera que fez uma janela bem farta, bem bacana, né? Vou até pegar aqui para não esquecer. Jorginho, Emerson Royal, Saul, Carrascal e Samuel Lino. Então foram grandes reforços que o Flamengo trouxe. É isso aí, contando desde o Mundial para cá, né? Porque o Jorginho chegou para o Mundial naquela janela especial, mas foi uma janela poupuda, recheada. Estava ouvindo o Edu Afonso falar até sobre Marcos Leonardo, do Al Hilal, muita gente perguntou, etc e tal. O Flamengo garante que não procurou, mas houve uma procura por parte do staff do jogador. Parece que a situação não avançou, só que, enfim, os jogadores lá do Flamengo, o Boto até disse no último fim de semana, considera que todos eles são bem satisfatórios nesse momento para o Flamengo, etc. Embora na quinta-feira possa até perder, por exemplo, o Bruno Henrique no julgamento no STJD. O Lohan e o Matheus Gonçalves saíram, deram adeus também, foram negociados e ainda tem aquela expectativa, será que o Michael pode sair? Ele voltou ao banco de reservas no último jogo, não tem sido utilizado pelo Felipe Luiz, custa bastante, então o mercado árabe fica aberto até mais uns dias aí, tem sempre essa possibilidade, a gente nunca sabe. Fora isso, elenco de folga, volta apenas na sexta-feira, na União do Urubu, o jogo é só dia 14 contra o Juventude, em Caxias do Sul. Até lá tenta recuperar o Alexandre na panturrilha esquerda e o Pulgar sendo trabalhado aí para, quem sabe, voltar já na segunda partida contra o Estudiantes pela Libertadores, se for possível, senão vai esperar mais um pouquinho, mas o Flamengo trabalhando para recuperar todos esses jogadores, Bruno. É importante que o Jorginho, né, esteja bem, esse sim, o Eric, que era um titular absoluto. Também pode raciocinar para essa partida, essa tabelinha aí entre João Pedro e Estevão pode de fato acontecer contra o Chile, né, Pedro? É isso, né, Vi, que é uma das dúvidas que o Ancelotti deve começar a solucionar ou a tirar no campo, na atividade de hoje, atividade de amanhã também aqui na Granja Comari, antes do jogo de quinta-feira contra o Chile. Acho que não seria uma surpresa a gente vendo essa
combinação entre Estevão vindo sim da direita para dentro, quem sabe até com Wesley passando muito por ali no corredor e acionando João Pedro dentro da área. João Pedro também não é exatamente um homem fixo, o Ancelotti já disse que quer ver um time de muita mobilidade, a gente viu isso também nas 2 primeiras partidas dele, se movimentando bastante, mas em algum momento dentro da área sendo acionado por esses homens, no caso da direita, Estevão. Então sim, é a dúvida que fica, a gente deve ter Rafinha por ali, ainda não se sabe exatamente se um pouco mais aberto pela esquerda, onde vai ser essa configuração. João Pedro deve comandar a linha ofensiva e quem sabe sim, Estevão tem moral com o chefe, tem moral com o homem, com a comissão técnica, chega em alta por aqui. Foi o primeiro a chegar na Granja Comari, né, Vitória? Ainda no domingo de manhã, então existe a possibilidade de a gente ver sim Estevão na formação titular para esse jogo de quinta-feira. Coincidentemente, o primeiro a chegar na Granja, o Rafinha, o último a chegar, chegou nessa madrugada, né? A gente está falando aí das possíveis 2 pontas do Brasil para o jogo contra o Chile. E quem chega agora no Sport Center também é o Estevão. Vamos ouvir. Mudança de país, né? Nunca é fácil, mas graças a Deus estou me adaptando da melhor forma possível. Estou conseguindo ajudar meus companheiros no Chelsea. Então acho que veio bem mais preparado fisicamente, mentalmente, para agregar cada vez mais na seleção. O futebol inglês é um futebol muito intenso, mas um futebol muito rápido, dinâmico, que exige muito de você. Não estou totalmente adaptado, mas estou muito bem adaptado graças à comissão técnica, meus companheiros de equipe e a torcida. Bem, a partida é bem difíceis. Contra o Chile aqui, vai estar ao lado da nossa torcida, vai estar ao lado do Maracanã, então acho que vai ser bem importante para a gente. E na Bolívia contra a altitude, a gente vai dar o nosso máximo. Claro que nunca é fácil jogar na altitude, mas se Deus quiser vai correr tudo bem. Como disse Jailson, né, ficou surpreso fisicamente com o Estevão na Premier League, mas a gente vai ver também na Bolívia, né, que não vai ser jogo fácil não, vai ser bastante intenso para o nosso jogador aí que tem grande chance de estar na Copa do Mundo ano que vem. Amigos, estamos aqui para participar desse bate-bola com vocês. Então, porque aí, né, Vitória, nessa história, hein, Senise, o Rodrigo, ele ficou, né, no Real Madrid. Foi. Eu não sei se isso... Ô, Senise, como é que foi essa movimentação? Porque eram alguns clubes, ou pelo menos, eu lembro de Liverpool e City. Tottenham e City também. Tottenham também? Tottenham também. Teve essa resenha do Tottenham. Então, ô, Senise, como é que ficou, assim, essa questão envolvendo o Rodrigo? Então, o Rodrigo, realmente, o nome dele foi ligado a alguns clubes ingleses durante toda a janela, né? Principalmente ao Manchester City e ao Tottenham no finalzinho da janela. Os times até mostraram interesse, mas nunca fizeram uma proposta oficial para o Real Madrid. Então o Real Madrid nunca recebeu... Ponto negativo. O ponto negativo é que ele não está jogando no Real Madrid. Mas o ponto positivo que o Pedro e a Vitória lembraram muito bem é que o Rodrigo faz mais de uma função. Se você vai olhar no banco de reservas, então, assim, o ponto positivo para ele... Vinícius, por ele exemplo, ser não útil. vai fazer. Exato. O ponto positivo para ele, numa Copa do Mundo, que a gente sabe como é que é tiro curto, é ele ser útil em diversas funções. O negativo é titularidade. Vai ser difícil o Rodrigo ser titular. Mas se ele aceita a condição de estar no grupo... Mas exatamente. Em grupo ele vai bem porque ele joga em diversas funções. Fala, Pedro. Mas só porque a Vitória toca num ponto que às vezes a gente esquece, a liderança, a gestão do Ancelotti, ela passa muito pelas relações humanas. Exato. Pelas relações que vão além um pouco do campo. E acho que nisso também, só para complementar nos pontos positivos e negativos que o Jailson lista, acho que isso traz o Rodrigo um pouco mais para perto da seleção do que, no caso, o distancia. Eu acho que ele está um pouco mais perto. Tem uma questão também de composição de grupo. O Rodrigo foi um cara que assumiu uma camisa 10 em ausência de Neymar. Foi um cara que, quando a seleção não jogava tão bem, ele buscava jogar bem. Topou jogar na direita, topou jogar por dentro, topou fazer esse falso 9. Raros momentos jogou pela esquerda. Então, aqui dentro, nessa de composição de grupo, tiro curto, como o Jailson falou muito bem, exerce várias funções, pesa na hora de uma montagem de lista por aqui, seja com o Ancelotti, seja antes, seja olhando para o futuro de montagem para uma Copa do Mundo. O Paquetá já é passado tudo o que aconteceu. Como é que você sente por aí, Senise? A questão, acho que até psicológica, assim, do jogador, né? A permanência. A permanência, exatamente, o interesse do Aston Villa, né? E ele deixando um recado ali, do telefoninho e tal. E desligou o telefone. Isso. Não foi, beijou o escudo do West Ham. Exatamente. Muita gente dava aqui como quase certa já essa transferência para o Aston Villa e essas pessoas ficaram até surpresas com a permanência dele. Eu conversei com o Paquetá no Media Day, como chamam aqui, né? Antes da temporada começar, no West Ham, e falei sobre ele. Conversei com ele assim, ali fora, né?
Falou, e aí, tá aliviado? Finalmente resolveu. Ele falou, pô, não vi a hora disso acabar. 2 anos com esse negócio me enchendo o saco. Segundo ele, ele acha que a liga pegou um pouquinho pesado com ele, que se fosse um jogador inglês, por exemplo, o caso não teria tomado essa proporção, mas é claro, ficou muito feliz com o resultado e se disse aliviado mesmo. Falou, pô, essa temporada vou finalmente poder me dedicar totalmente a futebol sem me preocupar com coisas de extracampo. E ele está mostrando isso no gramado, né, jogando, porque são 4 jogos do West Ham na temporada, 3 gols dele. O West Ham começou muito mal a temporada, né? Foi goleado pelo Chelsea 2 fins de semana atrás por 5-1 em casa, mas naquele jogo o Paquetá fez um golaço de fora da área e vinha sendo o único jogador elogiado do time, né? E agora no fim de semana o West Ham consegue finalmente a primeira vitória na Premier League, mais uma vez com ele jogando muito bem. Então a gente está vendo sim um Paquetá que lembra o Paquetá que começou no West Ham brilhando muito, né? Jogando muito bem, era o preferido da torcida naquele momento, caiu um pouquinho de produção nesses últimos 2 anos, mas esse início de temporada é realmente muito promissor, ele finalmente livre de qualquer tipo de acusação. Ô, Senise, eu não estou preocupado com você, mas eu estou preocupado com o equipamento. O equipamento do nada. Tá coberto, porque Você viu que as crianças já foram, né? claro. As crianças vazaram. Pula as possibilidades dele com a seleção brasileira. Mas pensando no jogador, talvez sim, talvez uma outra equipe, competições europeias, né? É isso aí, nação rubro-negra. Então, como vocês viram, realmente o Mengão está mandando aí na seleção brasileira. Mais uma vez, são destaques aí, né? No primeiro treino aí do Flamengo, né? Claro, no Celeflá, que é o time aí do Carlo Ancelotti, isso mesmo, né? Samuel Lino, Paquetá e Wesley e também Fabrício Bruno, que é ex-Flamengo, né? Então, gente, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal e comenta aí embaixo como será esse jogo Brasil e Chile. Quem vai fazer mais gols aí desses jogadores do Mengão e qual será o placar aí desse jogaço. Se gostou, já compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros, galera. Lembrando de deixar aí os créditos para a Band Esporte, a Sport TV, aí a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.